Consultoria de imagem, aula de estilo avançado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Isso é mais ou menos um resumo do que acontece conosco na vida. Nós somos uma evolução. Somos criança quando somos criança. Somos adolescentes ao ser adolescentes e passamos a ser adultos na idade adulta. O grande problema está quando a gente está na fase adulta e ainda permanece agindo como crianças. E quando nós estamos na fase de adolescente, queremos ser adultos. Isso gera uma confiança não só na nossa cabeça e na nossa vida, mas também na forma de vestir. Na aula dessa semana, nós vamos além das definições de estilo. Não vamos mais falar só daquilo que define as características de cada personalidade no vestir, mas vamos entender como que isso evolui. Por isso, nós vamos falar então dos pecados de cada estilo, da evolução do estilo na vida das pessoas, dos níveis de autoridade e de imagens que falam. Joyce Carpari, ela diz que estilo é a forma como você se apresenta sem nem precisar falar. É algo que você encontra com o passar do tempo, o passar dos anos. Cai bem em você e você segue firme nele. Eu vou levar vocês a concordar ou discordar dessa frase no decorrer agora do que nós vamos aprender. Vamos então para os pecados de cada estilo. Eu vou chamar de pecados capitais, porque o que acontece é que toda vez que nós exageramos em alguma coisa, aquilo passa a não ser bom. Então passa a ser um pecado. A diferença entre o remédio e o veneno, na verdade, é só a dose. Se nós utilizarmos um determinado estilo numa medida adequada, aquilo vai engrandecer e vai fazer com que a nossa imagem seja melhorada, entendida como uma imagem positiva. Se nós usarmos isso em exagero, nós vamos passar até, de certa forma, a ser pessoas caricatas. E, muito provavelmente, a comunicação vai ser dificultada. Quais são, então, os pecados de cada personalidade no vestir? Você deve lembrar que nós já conversamos sobre as características de cada estilo. Cada estilo, então, vai ser encontrado em determinadas linhas, em determinadas cores, em determinadas texturas, estampas. E nós vamos olhar para essas características e entender que elas pertencem a este grupo. Obviamente, quando nós colocamos essas informações juntas, nós teremos então estilos que não vão estar puros. Ninguém é exclusivamente um estilo apenas. Nós somos uma combinação e essa combinação varia de acordo com o momento da nossa vida, de acordo com os nossos objetivos e sempre de acordo com os nossos valores pessoais. Os nossos valores estão 100% atrelados ao nosso estilo base. Aquilo que é mais importante para nós tem a tendência de não mudar. É muito possível que isso esteja relacionado, sim, com todas as nossas crenças de formação, vinculadas à família, vinculadas à escola, vinculadas às nossas primeiras experiências. Por isso é tão importante cuidar da base de uma criança, porque isso vai refletir no futuro, inclusive na forma de vestir. Agora imaginem comigo, se na forma de vestir isso fica possível de se notar, imaginem então nas atitudes do dia a dia. As características que nós vamos lembrar aqui são em termos de conforto, diversão, refinamento, sensibilidade, suavidade, delicadeza, força, positividade, assertividade, e cada uma delas está vinculada a um determinado estilo que nós estamos vendo na coluna da esquerda. Eles vão ser encontrados, então, nas referências de tecidos, fibras, estampas, texturas, transparências, couro. Cada elemento desses vai pertencer a um determinado grupo e, portanto, comunicar algo relacionado a tal personalidade no vestir. E aí as cores também, que vão estar de acordo
com cada personalidade. Obviamente que nós vamos ter cores e estampas que vão pertencer a grupos, a mais de um grupo, mas nós vamos entender no seu contexto qual é a personalidade no vestir mais importante e quais são as de apoio. Quando nós vamos falar do estilo tradicional, ele, de certa forma, passou a ser um dos estilos onde é mais fácil perceber, então, os nossos pecados. Porque quando o estilo tradicional é usado em demasia, ele acaba deixando um visual datado. Parece que aquilo não pertence a este momento da nossa vida. Parece que a pessoa saiu de algum momento no passado e apareceu hoje. Claro que não vai ser um passado tão distante. Esse passado vai estar vinculado à idade dela. Se essa cliente é novinha, o passado dela pode muito bem ser 3, 4 anos atrás. Se ela já é de mais idade, a gente pode estar olhando em 10, 15 anos de longevidade de roupas que não deveriam mais estar sendo usadas. Outra forma de transparecer que a imagem está datada, que está ultrapassada, é utilizar peças que são características de ou pessoas mais velhas ou de momentos no mundo que eram mais comum da gente ter esse tipo de objetos e esse momento já passou. Então é realmente quando a gente está usando alguma coisa que está ultrapassada no tempo, démodé. Se isso está démodé, isso demonstra de certa forma que a pessoa está presa aos valores tradicionais de ter aquilo e usar. Muitas vezes ela vai usar alguma coisa que era da mãe, da avó, que ficaria muito lindo se ela coordenasse com peças que são mais modernas, entretanto, na soma, com linhas retas, com botões que estão mais à mostra, com um boleirinho, como é o da menina na foto, acaba envelhecendo uma imagem juvenil. Coisas que podem ajudar nesse visual do pecado do tradicional. Roupas repetitivas, sem criatividade, a pessoa está sempre usando as mesmas coisas, ela vai parecer ser mais velha do que ela é, as cores vão ser muito básicas, muito pálidas, sem graça, estampas desatualizadas, aquela coisa realmente bem que remete ao passado, muitos elementos do tradicional, às vezes no tecido também, principalmente em acessórios e nos cortes, uma pessoa que vai usar os blazers que já não estão mais no corte adequado para o momento. O mesmo corte de cabelo por muito tempo denota também o estilo tradicional exacerbado e, sem dúvida alguma, distrai, porque a pessoa parece que está parada no tempo, a gente não vai confiar nela. Tu vai olhar para essa pessoa e pensar, se ela se veste assim ainda, será que ela se atualizou em outros quesitos da vida dela? Será que eu posso confiar nela, por exemplo, né, na sugestão de um filme? Porque será que ela está antenada às coisas que estão acontecendo? Quando nós percebemos um visual que não está atualizado, nós imaginamos que a vida dessa pessoa também não está atualizada. E muitas vezes não está. Vocês vão perceber que o cliente que tem o espírito tradicional muito forte, possivelmente ele vai usar até mesmo um telefone celular dos mais antigos. Ele não vai estar atento a isso, ele não vai ter tantos aplicativos no telefone. Então, o tipo de conversa com o cliente vai ser diferente. Não tenham a expectativa de que um cliente tradicional esteja pronto para um atendimento tão modernizado em termos de aplicativos, mídias sociais, utilização de internet. Ele vai preferir o contato olho no olho. O esportivo, por sua vez, quando usado em demasia, acaba notando exatamente o oposto do que é o estilo esportivo. O estilo esportivo, ele é para aquela pessoa que está pronta para agir. Parece que ela vai a qualquer momento ter condições de levantar, sair correndo, fazer o que tem que fazer, dar conta do recado. Ela está sempre ativa, in the motion. Ela está sempre pronta para a próxima atividade. Isso é característico do estilo esportivo. Porém, o excesso do estilo esportivo é quando a pessoa cai do outro lado, que parece que ela está tão relaxada, tão descansada, que demonstra desleixo, descuido e que ela está num estado de tranquilidade tão grande
que a gente não consegue nem convidá-la para fazer alguma coisa. Parece que ela está dormente. Então, o excesso de esportivo pode pecar, por exemplo, por muitos botões, pelas peças que estão sempre muito macias, pelo excesso de largura, né, por roupas maiores do que ela, que vai acabar deixando ela com um aspecto maior do que ela realmente é. São essas coisinhas que a gente vai ter que ajustar com a pessoa que tenha, então, um excesso das características do estilo esportivo. O estilo elegante, ele é muito facilmente entendido como alguém que não deseja proximidade. Quando é usado em excesso, mais ainda, a pessoa vai ficar com um aspecto arrogante, de snob, e vai dar a sensação de soberba. Isso acontece muito pelo excesso de cores sóbrias, pela pessoa estar sempre com as linhas muito retas, aquele cabelo muito certinho, muito liso, muito arrumado. É o excesso do perfeito. Ninguém gosta de tudo tão perfeito. Se nós formos pensar, até o nosso próprio olho, ele busca, quando nós olhamos para alguma coisa, ele vai em busca de onde está o erro. Ele encontra o diferente nas imagens, porque é bom para o cérebro não ficar olhando para coisas iguais o tempo todo. Portanto, uma pessoa que está no excesso do estilo elegante vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade dos outros se aproximarem dela. E isso, se para ela é importante na comunicação pessoal, deve ser atenuado. O estilo romântico, quando em excesso, ele remete à infantilidade, à imaturidade, ao não conhecimento. E leva as pessoas a pensarem que aquela pessoa ainda não está pronta para seja o que for. Quando ela segue muito no estilo romântico, ela vai ter o excesso de rendas, de flores, de suavidade nas cores. O seu cabelo vai estar sempre muito mais solto, muito mais ao ar. Os acessórios serão mais delicados. E essa soma toda denota fragilidade. Por denotar fragilidade, essa pessoa não vai ter credibilidade. E isso é o que vai ter que ser alterado quando a gente percebe que a pessoa tem um excesso, porque aquele visual campestre de muita delicadeza acaba atrapalhando não só na vida profissional, mas também na pessoal, porque a pessoa é entendida como aquela que é a frágil. Bom, o estilo sensual, quando em demasia, ou seja, excesso do curto, do justo, do transparente, salto alto, muito decote, quando tudo isso é usado ao mesmo tempo, não tem como fugir do periguete, que é um estilo vulgar, que mais uma vez demonstra que essa pessoa precisa de atenção e ao invés de usar o que ela tem dentro dela, né, de qualidades psicológicas, intelectuais, de valores, ela traz o valor principal dela para o corpo e aí acaba que essa é a forma de comunicação. E isso é percebido como, já que não tem inteligência, mostra o corpo para comunicar. E essa é uma leitura que se faz muito rápido. Não quer dizer que a pessoa está sendo preconceituosa ou não. Então a gente vai ter que levar essa cliente a entender que o equilíbrio vai fazer com que ela tenha uma imagem muito mais adequada para o que for. O criativo é um estilo que, quando usado em demasia, ele deixa a pessoa com um ar de caricatura. Parece que ela saiu de um desenho animado. Ele é um visual divertido, mas aquele divertido que as pessoas não dão credibilidade. Distrai muito, a gente não sabe para onde olhar e o conteúdo da pessoa passa batido, porque a gente está muito mais focado em desvendar toda aquela criatividade aparente no cabelo, nos acessórios, nas estampas, nas texturas que acontecem ao mesmo tempo, do que em ouvir a pessoa. Por ter uma imagem caricata, ele não precisa nem falar. E mesmo se ele falar, a gente não presta atenção tanto no que ele fala. A gente está muito mais atento à sua imagem pessoal
como peso visual de comunicação. Então, o estilo criativo, ele vai ter que aprender que em determinados momentos ele vai ter que fazer escolhas mais com propósito, mais acertadas, para que ele possa comunicar o que ele deseja, sem que a imagem dele seja um problema nesta comunicação. Ela tem que auxiliar. Então, se essa pessoa está inserida no mundo criativo, a gente consegue trabalhar isso mais rapidamente, porque vão ser só alguns detalhes que a gente vai ter que atenuar. Quando essa pessoa criativa está envolvida num mundo mais corporativo, por exemplo, a gente vai ter que ter mais cuidado, porque a pessoa criativa ela se sente muito tolhida quando a gente mexe nessas questões pessoais de escolhas de como se vestir. Principalmente se ela não puder usar a criatividade no seu dia a dia fora o vestir. Se ela trabalha num ambiente, por exemplo, cuida do marketing de uma empresa de advocacia, tá? Se essa pessoa está inserida nesse meio, ela já está sendo tolhida ao seu redor em todos os sentidos. Então, ela precisa aflorar a sua criatividade através do que ela se veste, de como ela se veste. Assim sendo, quando a gente vai conversar com ela e vai dar instruções de vamos diminuir o teu nível de pecado, a gente precisa observar quais são os recursos de criatividade que ela está usando que são mais fáceis de ser negociados. Com a Esther Grossi, que é quem está nessa foto, eu sugeriria para quem um dia tivesse a chance de ser consultora dela, jamais questionar a cor do cabelo. Ela acorda com vontade de pintar, ela muda a cor do cabelo e semana que vem vai ser outra. E ela é assim a vida toda. Então, se tiver que fazer alguma alteração no visual dela, a sugestão é ensinar ela a coordenar as cores do cabelo na hora de fazer a escolha do que vestir. O visual dramático, ele denota superioridade quando em exagero. E o exagero às vezes vem no excesso de tamanho, brilho e até mesmo no excesso de uso de marcas e no olhar. O olhar do dramático, aquele olhar de superioridade, aquele olhar do estou aqui porque cheguei e estou bem, essa confiança tão grande que é às vezes até uma máscara para insegurança, ela precisa ser aliviada para dar espaço para as pessoas poderem interagir. Porque, do contrário, o dramático vai ficar trabalhando isolado. Porque a imagem dele é de uma pessoa má, inacessível e gélida. Então, a gente precisa suavizar, principalmente se ela gosta muito do contraste, diminuir o nível de contraste. Se ela gosta muito de exagero de tamanho de peça, pegar uma peça não tão grande, diminuir um pouquinho, como se a gente fosse baixar o volume. Como é que funciona a evolução dos estilos nas nossas vidas? Uma pesquisa feita por Alice Parsons, que eu achei sensacional, onde ela acompanhou um determinado número de clientes dela por aproximadamente 30 anos. E ela percebeu algumas repetições ao longo da vida. Todos nós passamos, ou pelo menos vivenciamos através de alguém, momentos onde começamos com escola, aí tem círculo de amizades, formatura, chegaremos na nossa, aí vai trabalhar, aí se apaixona, casa, tem filhos, em alguns casos vem divórcio, aí pode ir morar em outro lugar, acaba se aposentando. E é o ciclo da vida que as pessoas passam, com algumas diferenças, mas todos nós sabemos que passaremos pelo menos pela questão da idade. Se nós não passarmos pela maturidade, a outra opção, não estamos mais aqui. E aí é que está a questão, porque mesmo quando morremos, nós mudamos, porque vamos ao pó. Então, mudança, evolução faz parte da vida, do ciclo humano da vida. Portanto, é impossível uma pessoa passar pelos seus 40, 50, 60, 80, 90 ou mais anos de vida sem mudar a forma de vestir. E nós temos que estar atentos a esses processos e entender o que são as dores dessa cliente em cada etapa para trazer para ela soluções que vão, então,
elevar a sua imagem a cada momento com as ferramentas adequadas. Eu vou passar para vocês, então, os resultados da pesquisa da Liz Parsons com algumas informações de imagem sobre cada etapa. O que ela percebeu é que ao longo dos 20 anos de idade, e percebam aqui, quando a gente fala de décadas, não se trabalha 20, 21, 22, 23. Quando eu me refiro aos 20 anos, na verdade, isso começa por volta dos 18. Porque as pessoas vão se preparando para aquele momento, vão enxergando a chegada aos 20. Quando eu me refiro aos 30 anos, vocês já devem ter percebido que chegou ali pelos 27, 28, já começa a dizer, nossa, estou quase nos 30. Então, essa transição não é uma virada de página. Ela é como se fosse um relógio indo ponteiro a ponteiro, passou a idade e segue, e o número vai aumentando gradativamente. Então, não existe uma mudança da noite para o dia. Por isso que nós contamos, então, cada década como poucos anos antes da década começar é o começo e a década termina poucos anos antes de terminar. Ou seja, dos 18 aos 27, mais ou menos, é o que a gente está enxergando aqui para a fase dos 20 anos. Nessa época é onde acontece, então, faculdade, né? Saiu do segundo grau, entrou na faculdade, se formou, são a época de que mais número de namoros, muitas viagens, experimentar, conhecer, fazer o diferente. É uma época de construção de identidade. É quando a personalidade está sendo construída a partir daquele momento com mais propriedade e menos influência familiar. A gente começa a abrir mão daquilo que a gente percebe que historicamente nós temos na nossa família, mas que de alguma maneira não funcionam para as nossas decisões, para os nossos objetivos, para a nossa personalidade ou qualquer outro aspecto da vida. Então, essa fase é onde é mais comum que o cliente tenha uma personalidade criativa no vestir, porque está experimentando tudo. E não existe muito de dizer que nessa época o estilo é elegante, não. Ela pode estar elegante naquela forma de vestir. Daqui uma semana vocês vão encontrar aquela pessoa de uma forma totalmente diferente, porque ela está experimentando, ela está se conhecendo. É o momento de perceber como ela deseja estar no mundo, como ela deseja se apresentar para o mundo. Então, muitas vezes, fazer uma análise de estilo nessa época é algo que vai trazer um resultado de curto espaço de tempo ou que pode representar até mesmo uma certa claustrofobia para essa pessoa, porque ela vai se sentir presa a estilos que ela não está preparada ainda para assumir. Aos 30 anos é a fase da conformidade. Se formou, está com foco na carreira, provavelmente esteja trabalhando então para constituir a sua família, já não é mais adolescente, já saiu dessa fase de 20 aninhos, busca uma credibilidade, ela quer se mostrar no mundo como alguém que já sabe quem ela é. Às vezes o estilo romântico vai aparecer com força e também o sensual na hora que ela está dentro do mundo pessoal, pois ela pode ainda não ter casado e querer encontrar essa pessoa, caso ela tenha focado na carreira em primeiro plano. Se ela já focou na carreira, ela está então muito mais dentro do estilo tradicional que ela ainda herdou da família. E ela vai aos poucos transformar esse tradicional em algo talvez elegante. Ou ela pode, dependendo do que ela escolher em termos de carreira, seguir nesse estilo tradicional por mais tempo. É nesse momento que aparece a vontade, então, de consolidar todos os seus desejos, né? De ir atrás dos objetivos. É uma fase de vida onde tem muita energia para buscar os seus objetivos. E aí, na hora de vestir, ela vai usar essas ferramentas para canalizar essas vontades e traduzir na sua imagem o que ela deseja para ela no futuro. Na fase dos 40 anos, muito provavelmente já exista uma determinada estabilidade. E essa estabilidade não precisa ser financeira. Ela pode ser uma estabilidade porque dentro do trabalho onde ela está, ela chegou num momento de platô, que não tem muito como mudar,
ou ela pode estar estável em função de um relacionamento da sua vida familiar, e a partir dessa estabilidade, ela começa então a consolidar o seu status social. E independente de qual grupo ela esteja, ela vai começar a buscar mais prestígio no seu mundo. Ela vai prestar atenção mais em detalhes, ela vai tentar mostrar o quanto ela já atingiu até aquele momento, e isso vem com marcas mais importantes, a escolha por qualidade, cortes mais alinhados, linhas mais retas. Então, o estilo elegante é o estilo mais comum na faixa dos 40 anos. É o momento em que ela pode. Então, se ela chegou num determinado momento da vida dela, onde aquela roupa antes não era possível porque ela precisava se dedicar a pagar a escola dos filhos, agora ela pode e ela vai comprar porque ela entende que ela está elevando o padrão dela a partir dessa compra inteligente. Na década dos seus 50 anos, a mulher já se sente segura. Os seus filhos estão criados, ela olha para a vida como uma nova perspectiva. Ela começa então a entender tudo aquilo que ela já consolidou e usufrui disso. Ela escolhe valor versus quantidade. Ela não deseja mais estar variando e tendo muitas coisas diferentes. Não, essa sou eu, e assim ela se apresenta. Ela leva o conhecimento pessoal dela para a forma de vestir. Ela já quer realmente qualidade. E pode sim começar a inserir algumas peças dramáticas no seu visual, porque ela vai gostar de ter uma imagem limpa e elegante, mas aquilo para ela já é um pouco chato. Ela quer trazer um pouco mais de cor, um pouco de novidade, um pouco de personalidade, e aí vem o exagero do drama para quebrar aquela imagem elegante que ela veio dos 40 para os 50 anos. Na fase dos 60, a mulher muitas vezes se encontra com o ninho vazio. É uma fase de recomeços. Ela pode ter novos namoros, ela pode ter novo trabalho, uma nova casa. São novas perspectivas. E por ter novidades, ela volta a se sentir jovem internamente, muito feminina, apesar de frágil em função das perdas que ela teve. Então, ela vai voltar para um visual mais delicado, vai buscar muita suavidade e linhas retas e vai começar a brincar com camadas. Ela vai começar a jogar mais acessórios e trazer um pouquinhozinho de alegria no vestir a mais do que ela fazia antes. Ela disse, tá, chega, antes eu estava preocupada com o que os outros pensavam, agora não, eu já vou mostrar como de verdade eu sou. E eu sou uma mulher segura, porém me sinto jovem, me sinto nova, me sinto elegante e romântica porque eu estou apaixonada pela vida. Nessa conversa, nesse diálogo dela, ela vai começar a trazer então mais características do estilo romântico. E sempre com conforto, porque a partir dessa faixa etária a mulher começa a não usar mais tanto salto, não vai usar nada que aperte, não vai usar nada que pese, porque ela se sente também no direito de dizer, chega, agora eu não preciso mais fazer pelos outros. A fase dos 70 anos é uma fase alegre, onde a mulher diz, eu vou viver a minha vida e dane-se o mundo. Ela vai usar cores inusitadas, coordenações não esperadas e o estilo criativo pode vir com tudo nessa época. A gente percebe muitas vezes as mulheres que são mais humildes, utilizando umas combinações que a gente diz, nossa, por que a vovó passou a se vestir tão mal? Ela não passou a se vestir tão mal. Ela só passou a dizer, tô com vontade, daí me deixa eu ser assim. São novos tempos e as viagens passam a ser viagens mais mentais. Nem sempre ela pode estar indo a lugares, então ela vive aquela ida a lugares na expressão da forma como ela se veste. Ela retoma aquilo que ela não teve coragem de fazer aos 20 porque ainda estava travada em função de alguma questão familiar, de alguma repressão, às vezes escolar, e vem com uma criatividade exacerbada e com muito estilo esportivo também, em função do conforto. Ela só pergunta, será que eu posso botar? Por que não? Claro que eu posso. E vai.
Nós temos aqui um vídeo que é Advanced Style. Foi uma compilação de mulheres na faixa de 60, 70, 80 e 90 anos, que foi feita para um filme muito bacana, onde mostra o estilo de cada uma dessas mulheres. Assista esse vídeo e perceba como elas coordenam cores, como elas estão alegres e como o mundo delas tem mais sentido e mais vida em função do como elas se vestem. Porque a forma que nós nos vestimos é, sim, uma forma de trazer alegria ou tristeza para a vida. Se nós conseguirmos levar mais felicidade através das dicas que nós vamos passar para as pessoas, muito provavelmente elas vão viver mais leves e com muito mais alegria. I am dressed up for the theater of my life every day. I get such a kick out of it. I take it to the nth degree. Most people don't. At one time, I had no self-confidence and I didn't think I could do anything. I came into my own about 10 years ago. So there we are. I feel the same as I did when I was 18, but I have fewer cares. I never wanted to look young. I wanted to look great. I think good style improves the environment for everybody. I don't find it very challenging to go to the fancy stores and just buy the latest trend. When I was 18, I wanted to go to Paris, so you could turn it around and put the 8 in front and the 1 in behind. There is no time limit to anything. When you look good, you look good. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Provérbios 9:12. Ou seja, vamos escolher o que vestir e sugerir o que vestir com inteligência, com sapiência, né? Não vamos sofrer o pênalti, né, de entrar então nos pecados de cada estilo. E para colaborar com isso, a gente vai ter que ensinar também os nossos clientes a se vestirem de acordo com o grau de autoridade que eles precisam. Nós sabemos que algumas pessoas são líderes e as outras pessoas acompanham. E se vestir como líder, muitas vezes já dá um empurrão para essa pessoa de verdade passar a ter esse nível de autoridade. Então, observe a natureza física e psicológica antes de oferecer essas ferramentas de vestir. Por quê? Existe um estudo que diz que pessoas mais altas e magras chegam a cargos mais altos do que pessoas mais gordinhas e baixas. Então, a imagem natural das pessoas já leva a autoridade e poder. Quando nós vamos trabalhar com como vestir essas pessoas, a gente vai ter que diminuir o seu nível natural de autoridade ou aumentar o seu nível natural de autoridade, dependendo do momento de vida que essa pessoa está e sempre considerando seus objetivos pessoais e profissionais. Quando nós falamos de níveis de autoridade, nós temos então que pensar como que isso é entendido no físico de uma pessoa. Do lado esquerdo, nós temos características que vão nos levar a perceber mais acessibilidade. E do lado direito, mais autoritarismo. Isso a gente pode traduzir na terminologia de yin e yang. No yin é aquele cabelo mais claro, olhos mais claros, uma coloração toda mais suave e leve, menos contraste, uma pessoa de baixa estatura, menor ossatura, o corpo mais curvilíneo, traços mais delicados e as estações primavera e verão. Do lado yang, nós temos o quê? O cabelo escuro, toda a coloração natural, ou mais escura ou com mais brilho, maior contraste, uma pessoa mais alta, ossatura mais aparente, corpo e rosto mais angulares e as estações de outono e inverno. As combinações entre esses elementos vão nos levar a uma combinação, ou seja, um nível de autoridade mais mediano. Isso seria, por exemplo, o cabelo médio em coloração, as linhas que vão estar em equilíbrio de curvas e retas, um contraste que não é tão alto,
Ou ainda, né, quando a gente tem, por exemplo, um contraste alto, umas linhas curvas, que vai equilibrando as duas pontas dessa nossa medida de autoridade física. Quando nós falamos em termos de personalidade, a gente vai entender o acessível e o autoritário até mesmo na forma como a pessoa se move e caminha e no seu tom de voz. Nós não percebemos o quanto as pessoas falam da personalidade delas ao agir em silêncio. O pisar mais forte, o caminhar mais rápido ou o caminhar suave e mais lento são informações que vão nos levar a entender se a pessoa é mais yin ou yang. O falar mais delicadamente, o falar mais rápido, o mover os braços mais abertamente ou mais fechado. Quando é mais aberto, nós estamos sendo mais informais, mais abertas. Quando a pessoa é mais reservada, ela vai fechar os braços e com isso ela vai ter uma conduta oral com um comportamento mais yang, mais reservado, mais autoritário. Essas informações têm que ser consideradas antes de nós escolhermos as coordenações de cores, de linhas, de texturas e quaisquer outras informações visuais que nós vamos trazer para o cliente. Se nós temos um cliente com coloração yin e que precisa, então, trabalhar um posicionamento mais autoritário, eu vou ter que buscar dentro da cartela dele as cores mais intensas, mais firmes, mais fortes, ou ainda unir essas cores a cortes mais retos, a tecidos mais sofisticados, a tecidos mais firmes, também a estruturas do corte da roupa que seja mais reta, mais estruturada. Tudo isso para equilibrar a coloração com linhas de design que são então mais yang, mais autoritárias, trazendo um equilíbrio para que ele possa atingir esse nível de autoridade desejado. Quando nós olhamos numa pessoa, nós já percebemos o nível de credibilidade e autoridade que nós damos a ela sem a conhecer. Se nós formos olhar essas mulheres desse quadro, da esquerda para a direita, a gente vai aumentando um pouco o nível de autoridade. Está bem mesclado o nível de autoridade nessas imagens, mas a gente percebe bastante a diferença. Se pegarmos da primeira da esquerda para a última da direita, tem um nível de autoridade bem diferente. Vamos então comparar esses níveis de autoridades naturalmente. Ao olhar para essas duas mulheres, nós percebemos o quê? A da esquerda, ela parece ser muito mais cândida. Ela tem traços muito mais sinuosos. A coloração dela é clara, mas ela ainda é opaca. Então, o que acontece é que nós olhamos para ela e percebemos muito mais fragilidade. Ela está no extremo da esquerda, do yin, de proximidade, de amigabilidade. No caso, todo para o lado de mais delicadeza. No nível de autoridade, ela está na autoridade mais baixa. Quando nós olhamos para a mulher da direita, em função das linhas retas, do quanto o rosto dela é brilhante, iluminado, do olhar dela direto e até mesmo desse ar mais sóbrio dela, percebemos que, apesar da coloração, ela está mais autoritária na sua imagem. Quando comparamos a loira com a morena, que também sorri, o grau de autoridade da morena, embora alto, diminui em função do tipo de roupa que ela está usando. Porque a roupa dela está esportiva demais, está de certa forma um esportivo tradicional, denotando que ela está parada no tempo e a gente não dá tanta credibilidade para ela. Parece até que ela tem menos credibilidade do que a própria loira anterior, exclusivamente pela forma como ela se apresenta. Entretanto,
É muito mais fácil trabalhar a morena de olhos claros, com a pele clara, que tem um sorriso muito suave, que se veste de uma maneira tradicional e esportiva, levar essa imagem para algo que vai de verdade ser mais autoritário, do que trabalhar a autoridade com a menina da esquerda. Com ela, o trabalho é mais complexo, porque vai ser mais fácil levar a morena para um nível de autoridade mais alto, porque ela tem a coloração necessária para isso. Nós precisaremos trabalhar apenas a parte do vestir. Já a loira, se nós quisermos levar ela para um grau de autoridade mais alto, o trabalho vai ir além. Nós vamos ter que ensiná-la não só a se vestir com autoridade dentro da coloração clara e suave que ela tem, mas também a se apresentar verbalmente e também em gestos de uma maneira mais firme, para que ela consiga ter equilíbrio para chegar então num nível de autoridade semelhante ao que ela precisa para ser parceira da mulher da direita. Comparando duas negras, nós temos aqui as duas com um semelhante nível de contraste, uma notariamente mais fria e a outra mais quente. Ainda assim, nós percebemos que na sua forma de comunicar naturalmente, a da esquerda é muito mais amigável e a da direita ela já está muito mais firme. Então, entre as duas, o maior grau de autoridade é, obviamente, para o modelo da direita. Agora, quando nós trabalhamos essas duas mulheres, mais uma vez nós caímos na simpatia e na parte tradicional e esportiva da mulher da esquerda. Porque, embora ela tenha um contraste de maior nível de autoridade, ela não consegue equilibrar isso através da forma como ela está se vestindo e se mostrando através da sua face. Então, a mulher da direita, embora tenha um nível de contraste inferior, ela consegue equilibrar isso com o seu cabelo liso, com o formato do seu rosto mais reto e através das linhas retas no seu vestido. Como que nós vamos então fazer escolhas de roupas pensando nesse nível de autoridade? Aqui as nossas ferramentas de autoridade estão para a esquerda e as de acessibilidade estão para a direita. Quando nós pensamos nas peças mais separadas, que elas são mais desconexas, que a gente vai precisar montar looks com mais objetos, com mais itens, nós estamos o mais à direita possível, que é o mais flexível do vestir, onde a gente pode usar jeans, que são para cargos mais operacionais, momentos mais iniciantes na vida profissional. Conforme a gente vai andando nessa escada profissional e subindo os degraus, nós dentro do mundo corporativo, né? Nós vamos então parar de poder usar jeans, não pode usar nada de camiseta, vão entrar então as camisas polo, e isso mais ou menos se aplica a funcionário público, empresas de arquitetura, empresas que são de uma estrutura até maior, mas de uma informalidade na sua comunicação. O elegante moderno casual, ele funciona para aquele profissional que vai precisar usar gravata, ele vai ter um visual coordenado e arrumado, mas ele não vai poder coordenar mais peças que são mais esportivas. Ele vai ter que trabalhar a partir de calças sociais, então. Ele vai trabalhar de gravata, calça social, cinto, não precisa usar paletó. Isso vai acontecer muito em empresas de advocacia, em corretoras e algumas empresas de mercado financeiro, e acontece de algumas empresas só poder ter esse visual menos engessado nas sextas-feiras. O executivo clássico já exige terno. E o executivo formal é um terno melhor cortado, mais elegante, de cores mais profundas. Digamos que o executivo clássico vai trabalhar com o azul marinho e o executivo formal com o preto. Imagens que falam. Método de investigação. Bom, eu comentei com vocês que nós trabalharíamos com mais de uma análise de estilo. E por que isso? Porque é bem complexo entender quem é essa pessoa no mundo. E nós precisamos ter um contato não só com o consciente dela, sobre como é a vida dela no dia a dia, sobre quais as palavras que definem ela, que é o que nós tivemos até agora de investigação, mas também
com aquele mundo mais abstrato que ela nem percebe que influencia as decisões dela de vestir. Porque as imagens, elas comunicam de forma isenta. Ou seja, tem coisas que as pessoas pensam e elas não falam, mas através de imagem elas comunicam. Às vezes é uma maneira de perceber o outro, às vezes são seus sonhos, às vezes são seus conceitos ou pré-conceitos, mas que não são ditos porque a pessoa pode ter algum filtro pessoal que ela não quer comunicar isso, e nas imagens ela vai demonstrar. Essa atividade deve ser feita presencialmente para ter uma maior interação com o cliente. Então, nós vamos construir a identidade visual do cliente com base nas informações que nós tivemos na nossa análise de estilo pela planilha do Excel, pela entrevista de estilo no documento do Word, e agora nós vamos então ter uma atividade lúdica, onde o que a gente pede para cliente ou para o cliente é que eles tragam para o nosso encontro 3 grupos de imagens. O primeiro grupo de imagem é o meu mundo. É assim que eu vivo, é assim que eu sou, isso me pertence. E não precisa ser apenas coisas que vestem, não. Pode ser o que come, lugares que frequenta, viagens que já fez ou que quer fazer, o carro que dirige, informações que pertençam à sua realidade. Minhas inspirações é um grupo de imagens que o cliente vai mostrar tudo aquilo que ele olha e diz, nossa, que legal, mas não faz. E ele nem sabe por que não faz. Ou às vezes sabe e está se dando alguma razão para não fazer, que é para nós o gatilho de trabalho de elevar a imagem dele do momento atual para aquilo que ele deseja. Então, o sonho dele vai ser apresentado nesse grupo de minhas inspirações. Ele nem sabe que é sonho. O cliente às vezes tem aquilo do tipo, eu não sei, eu acho lindo nos outros, mas eu não tenho mais idade para isso. Ou, eu acho lindo nos outros, mas é caro demais. Eu acho lindo nos outros, mas no meu dia a dia não funciona. E a gente vai ter que entender esses impedimentos, trabalhar eles e mostrar a possibilidade de sim, trazer aquela inspiração para o mundo real. E o último grupo é aquele do nem morta, do tipo, mas nem que a vaca tussa, vocês vão me ver vestindo isso, usando isso, dirigindo esse carro, comendo essa comida, visitando esse lugar, seja o que for. Porque isso nos traz os limites do nosso cliente, até onde nós podemos ir, qual é o espaço que ele está nos dando de atuação. A gente vai perceber o senso estético dele, aonde que ele está percebendo que aquilo não vai agregar a personalidade dele. E tem que descobrir, às vezes, o porquê que aquilo é uma objeção. Às vezes, essa objeção está em algum processo mental iniciado na infância e na adolescência. Às vezes, foi algum momento daquela evolução toda da vida que houve uma certa frustração e eles não querem repetir porque atrela aquela imagem a determinada frustração. É muito comum as pessoas gostarem ou não gostarem das roupas ou de acessórios ou de um determinado estilo, não necessariamente pelo seu gosto pessoal, mas pela sensação, pela lembrança, pela emoção que aquilo remete. Então a gente tem que ter um cuidado e uma delicadeza muito grande, porque às vezes a gente vai trabalhar com valores muito profundos e o cliente vai estar sensível. Nós temos que perceber essa sensibilidade e crescer com ele, libertando essa pessoa das dificuldades de se vestir por algum momento, alguma coisa que aconteceu no passado. Eu vou então compartilhar com vocês um exemplo utilizando a minha investigação de estilo. E eu quero ver quais vão ser as sugestões de looks que vocês vão me dar depois dessas informações. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, o meu mundo, esse é o carro que eu dirijo, né? Eu moro perto de um parque, eu trabalho olhando para esse parque, adoro essa imagem na minha frente, para mim é super importante ter natureza perto de mim. Meu escritório ele é branquinho com bege, eu gosto de manter ele sempre arrumadinho, eu me sinto bem de terminar o meu dia de trabalho, virar para trás e dizer, nossa, hoje foi um dia bacana, acordar e ver o meu escritório organizado,
parece que me motiva, que me faz querer trabalhar mais, assim, num ambiente limpo. Limpo no sentido de organizado, né? Minha filha e eu, né, ela é o centro da minha vida, tudo que eu faço no dia a dia é em função dela, é com ela, eu me organizo para que eu consiga dar conta de fazer as coisas com ela e o meu futuro é pensando no como eu vou ser melhor para minha filha, então é o centro do meu mundo. Exercício, sim, eu tenho uma bicicleta dessas, eu tento fazer todos os dias e eu me martirizo quando eu não faço. Ando muito de metrô, Nova York não tem como fugir disso. O metrô às vezes é sujo, é complicado, é difícil de usar roupa branca, tu não pode usar muita saia. Tem vários impedimentos no vestir, assim, geradas em função de ter que ir de metrô para um lado para o outro. Gosto muito de me vestir assim, porém eu não uso a bolsa bonitinha no ombro certo, eu uso a trespassada, porque pela praticidade eu preciso estar com as mãos livres, eu não posso estar com a mão presa. Mas esse é um visual que é bem comum assim na minha vida. Adoro o aconchego do couro, de uma pelúcia, de um fofinho, de um pelinho. Adoro roupas de pelo e uso bastante no inverno. O que tiver de pelo eu tô usando. Mudei muito a minha vida vindo pra cá. No Brasil eu só usava salto. Eu amo salto, mas não consigo mais usar em função do estilo de vida aqui. Então, acabo sempre usando mais sapatilhas ou botas e sapatos que sejam de mais conforto para caminhadas. Não passa um dia sem a minha tacinha de vinho, é o meu momento de dizer, oba, tá, preciso relaxar, agora eu vou sentar e não vou fazer nada. E às vezes eu até faço alguma coisa, mas é o meu momento, é o meu prazer, assim, de parar um pouquinho a cabeça e diminuir o ritmo no final do dia. Agora, quando eu começo a apresentar as minhas inspirações, enquanto eu falo, eu quero que vocês comecem a anotar o que vocês acham que poderiam inserir como sugestão de identidade visual para mim, partindo daquele princípio das coisas que são o meu mundo, que vocês acabaram de ver, como que seria então o trabalhar essas inspirações para o meu momento atual, que vocês vão sugerir looks para mim. Bom, eu admiro muito a Gisele, acho ela uma mulher menos linda do que guerreira, eu acho ela mais linda pelo quão guerreira ela é, pelo quão humilde ela é e simples. Adoro a forma prática dela se vestir. Acho que no dia a dia, às vezes, me falta usar essa terceira peça, né, de trazer um pouquinhozinho desse look francês que eu admiro tanto. Mas não sei por quê, assim, acaba que não rola. Mas eu acho fofo demais, adoro. Sobreposição, eu acho lindo, vejo nos outros, me inspiro, mas no meu dia a dia eu digo, é muita coisa para ter que me preocupar. Eu prefiro diminuir o número de peças e ter uma mobilidade maior. Acho lindo esse carro, Então, né, só para essa questão de linhas retas, o prateado, o fumê, tem um ar de mistério nesse carro que eu acho bacana. Essa inspiração de uma sala para mim, acho que pode ser um momento de lazer mais relaxado, assim, e sempre com muita natureza por perto, alguma coisa mais verde. Essas casas são perto aqui de um bairro, perto do bairro onde eu moro, que eu gosto muito dessa mistura, né, do concreto, do tijolo com a natureza, né? Eu tenho cada vez mais certeza de que isso faz muita diferença para mim. Então, o que eu quero que vocês é, o que com base naquelas inspirações minhas, vocês percebem que poderia vir a ser identidade visual? Como que vocês poderiam elevar a minha imagem, né, com base nessas inspirações que eu passei. E eu vou mostrar um pouquinho das objeções, coisas que se vocês me sugerirem, não vão colar. Bom, shortinho com salto alto, nem pensar, não, eu acho muito vulgar, não consigo imaginar eu usando isso. Menos ainda um salto desses em Nova York com esse tipo de calçada, né? Não,
as coisas não funcionam. Muito certinho, muito tradicional. Eu tive um evento de trabalho anos atrás em que me disseram, Alice, tu tem que ir com um terninho. E eu não tinha um terninho. Aí eu comprei um terninho roxo. E aí quando eu cheguei no evento, o cara que estava organizando me disse assim, como que eu pude imaginar que tu viria de terno cinza? Óbvio que não. Então, não adianta fazer com que as pessoas queiram usar coisas que não são verdade para ela, né? Nunca que eu usaria uma roupa dessas. É linda? Acho linda, mas não sou eu. Não é assim que eu funciono. Também essa sensualidade demais não é para mim. Talvez eu até em alguns momentos possa utilizar algum item mais sensual, mas mostra peito, renda, o pescoço de fora. Não, para mim é menos. Eu diminuo um pouco o grau de sensualidade. Não consigo usar meia arrastão de jeito nenhum, me incomoda, machuca o meu pé, não tem como. E também não uso contraste tão alto. Acho que eu posso usar um contraste alto numa estampa, mas eu não usaria 2 peças de cores sólidas num contraste assim. Aqui já é uma outra questão, né? Se tá frio que eu tô usando uma bota de cano alto, eu não vou usar uma mini saia, também não vou usar meia arrastão com aquele cinto que não tem nada a ver. Eu acabo que o criativo eu acho que fica bem nos outros, mas em mim eu acho que ele fica caricato por mais simples que seja a criatividade. Então eu acabo não usando e não me sinto confortável mesmo. Peças maiores do que eu. Gente, não me oferece isso. Casacão muito grande, roupa que me deixa quadrada, não consigo. Me deixa muito mal. Muita rendinha, muito babado, me sinto indo pra praia, não consigo, pra mim não pertence. É uma roupa pra ficar em casa muito largadona, assim, e de preferência até, sem contar que encolhe na hora de lavar, já tenho muitos contras qualquer roupa desse tipo. Então essa sou eu. E eu quero que vocês me deem um look para o dia a dia e um look para o trabalho. Isso vai estar no nosso grupo de estudo no Facebook. É a tarefinha final dessa aula para vocês. Com essa análise, com essa investigação, nós conseguimos enxergar o outro por uma lente mais humana, onde ele não se transforma em palavras, ele não é um estilo, ele não é uma definição, ele é um grupo de informações que compõem seus desejos, suas vontades, seus objetivos, transformados em imagem, e a gente vai captar isso. A soma dessas 3 análises é o que vai trazer o resultado perfeito para uma identidade visual do cliente de vocês. Sobre adequação. Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Isso é de Clarice Lispector e tem tudo a ver com graus de autoridade, com escolha de imagem, com pensar na sua imagem com propósito, se vestir adequadamente. Que nós possamos ser uma ventania quando a gente deseja e uma brisa quando nós quisermos. Não julgue. Tudo existe uma razão de ser. Apenas observe. Essa foi a nossa aula de estilo avançado. Obrigada!